Fala galera, mais um de Cara pro Duque. Cada episódio, de novo, sensacional. E hoje eu vou abrir a minha fala, que é assim, ó, administradora de condomínio. Eu estou na área de segurança, trato muito com síndico profissional e administradora. E quando a gente encontra uma pessoa que faz um trabalho, né, que vai contar uma história aqui, mas uma história com um conteúdo tão forte, emocionante, de coragem, determinação, e eu quero que vocês assistam e façam um comentário depois, não tinha como não trazer a minha querida amiga Renata. Tudo bem? Tudo jóia. E você, Como é que você Duque? tá, Renata Santiago? Super feliz com esse convite, de cara com o Duque. Até que enfim consegui fazer parte aí. Caramba, tá seleto o negócio, né? Tá Tá muito concorrido, né? seletivo, concorrido, é. Modéstia à parte, o povo tá batendo na porta lá. Que bom, isso E é é só bom a tua mérito seu. presença. Sucesso. É. É, Você assistiu todos, né? assisti todos, precisava Todos. assistir, né, pra estar segura aqui na hora. Caramba, mas ó, fico muito feliz com a tua presença. A gente tá trazendo as pessoas que vêm de coração aberto e trazendo tanto conteúdo, Renata. Você não tem noção. E você é uma delas, né? Agora eu tenho, eu assisti todos. Então, E você viu que ali, né? bacana esse projeto que você faz, Duque. Parabéns por tantos conteúdos, né? É importante conhecer as histórias e realmente se identificar, né? O mais bacana disso que você faz é quando a pessoa se identifica com aquela história. E aí é o que torna o projeto de Cara com Duque um projeto grandíssimo. Muito obrigado. E você sabe que eu comecei, eu falava assim, eu vou ensinar, né? Imagina, eu tô aprendendo. Eu aprendi tanto nesse mais de um ano aí de programa, né? Também o que já ouviu de história, eu Nossa, imagino. muita coisa. E a tua é uma história que vai chamar muita atenção. Por isso que eu falei, vai emocionar, porque você é guerreira, né? Então se apresenta e começa a primeira pergunta. Depois da apresentação, você já pode engatar. Como Tá é que você certo. entrou nesse mundo de condomínio, entrou com essa maestria toda, né? A voz é sua. Olha, eu falo que eu entrei nesse mundo desde que eu nasci. Eu me chamo Renata. Tenho 36 anos. Entrei no mundo de administração com 14 anos. Entrei como menor aprendiz e nunca mais saí desse projeto, né, de trabalhar com condomínios. E atuo há 22, realmente vivenciando essa rotina, conhecendo cada vez mais não só a dinâmica síndico, dinâmica morador, conselho. E aí, no decorrer da história, eu vou contar o que que eu fiz com tanto conhecimento. E é um negócio porque assim, ó, eu falo que as profissões, elas vão se adaptando a você, né? É aquele negócio que o pessoal fala, deu aquela mordidinha, fisgou e você não larga mais, né? Você caiu, aconteceu isso com você? Aconteceu, vou contar um pouquinho a minha trajetória. Hum, Eu entrei como menor aprendiz, na época existia um projeto do Rotary Club, né? Foi quando eu iniciei aí o meu mundo corporativo, onde eles treinavam realmente as pessoas para entrar no mundo corporativo. Esse projeto ele tinha 2 anos para treinar ali as pessoas e o meu primeiro emprego direcionado pelo Rotary Club foi uma administradora de condomínios. Se chama Cidade Nova, ainda existe essa administradora. E lá eu vivenciei 9 anos. meu Deus. Passei por RH, passei por recepção, passei por financeiro, e o financeiro foi onde eu parei, Tá. né? Me identifiquei com algumas áreas, mas o financeiro foi o que eu me apaixonei. Fechar balancete, fazer previsão orçamentária, todo mundo se assusta, né, com isso, mas eu falo que é o que eu mais domino nessa área, né? Que foi o que eu comecei com 14 aninhos, imagina? 14 anos fechando balancete, e fazendo previsão Nesse orçamentária. mundo que é um negócio tão complexo, assim, no sentido de muita informação, né? É. E muita rapidez de resposta, né? E você estava ali, imbuída em todo esse E processo. exato, né? Por isso eu falo que eu sou números e depois eu descobri que eu não sou números, mas o fechar balancete, previsão orçamentária, você está lidando ali o tempo inteiro com números, né? E dentro dessa trajetória, eu fiquei 9 anos nessa administradora, atendi alguns gerentes de carteira e alguns desses gerentes, um deles me fez o convite: vou abrir minha administradora. Se eu abrir, você vai?
Eu muito jovem, né? Falei, eu vou, desde que você pague melhor, né? Ele, quanto que você ganha, Renata? X reais lá, Eu falei, tá. aí eu aumentei um pouquinho, né? É, Eu falei, eu ganho X. Se você cobrir isso, eu vou. Só que eu só sei fechar balancete, né? Era a minha maior experiência ali dentro daquela administradora. Mas eu tinha uma desenvoltura muito boa, mas você né? já tinha, dentro desse processo aí, do primeiro, Sim, do primeiro. você participou de alguma assembleia ou não? Ou ficava mais internamente? Nesses primeiros 9 anos, não. Não, Não, eu fazia mais a parte de operação mesmo. tá, Parte contábil, entendi. fiscal, cuidava disso, conferência de balancete, aprendi a mexer em bancos de dados, que era uma coisa que eu não sabia. Então, Entendi. toda a minha trajetória de aprender a mexer com as ferramentas, entender os números, foi nessa administradora de 9 anos. E aí, um gerente que também trabalhava nessa empresa me fez esse convite. Aí você foi, Aí eu fui com um pouco de medo, tá, mas ele confiou tanto no trabalho, porque eu tinha uma desenvoltura muito boa tá. no que eu demonstrava ali no dia a dia. Eu brincava que tinha até às vezes uma concorrência, que todo mundo queria que a Renata fechasse o balancete, né? Eu aprendi a fazer tudo muito certinho, nome, nota fiscal, e eu falo, até hoje eu prezo por isso. Eu sempre briguei, tem que estar certinho, né? A pessoa tem que estar tudo padronizado, é importante, né? Isso também é uma qualidade do seu trabalho, de entregar ali de uma forma que esteticamente também esteja bonito. Capricho, né? Isso, perfeito. E aí tinha essa concorrência, ele me fez o convite, eu aceitei. Fui morrendo de medo. Na época ele contratou o sistema GoSoft, que hoje não é mais GoSoft, é Superlógica. Contratou esse sistema. Na época o treinamento era presencialmente. Fiz o treinamento por 30 dias para conhecer o sistema, porque na que nós trabalhávamos o sistema era próprio, então é completamente diferente. Aí fiz esse treinamento por 30 dias e engatamos a administração. E aí eu vivi mais 10 anos no mundo da administradora. Ah, então e aí já contou 19, né? 19 anos. Só E é, nessas duas passagens, né? só nessas duas passagens. E aí foi onde entrou os desafios, porque era jovem, sabia fechar balancete, mas o mundo da administradora não é só balancete. Sim. E ele acreditou na Renata. Foi a Renata para fazer toda a parte fiscal, contábil, previsão orçamentária, relacionamento com o cliente e mais uma moça para fazer o RH. Então éramos em três: a moça do RH, a Renata que ia fazer toda a outra parte e ele como diretor e também na parte de relacionamento. Eu lembro que o meu primeiro boleto eu morri de medo. Eu falei, meu Deus do céu, e se a pessoa pagar e esse dinheiro não entrar na conta? O, Olha onde você foi pensar, né? Olha o, o que você foi sim, eu falei, o imaginar. que é que eu vou O fazer? que que eu vou fazer, né? Vou Mas só eu tirar do tinha, meu para cobrir. nossa, eu fiquei morrendo de medo. Que E barato, aí né? a empresa GoSoft, que era a empresa na época, me deu todo o apoio de, não, fala o que você precisa fazer, a gente te orienta, e aí eu fui desenvolvendo o meu conhecimento. Realmente tendo esse suporte do sistema, né? A cada nova etapa que eu precisava fazer, desde a emissão de boleto, a parte fiscal e contábil, de entender nessa parte de tributos, que era algo que eu não conhecia, eu comecei a vivenciar na prática. Ele acreditou tanto de que eu era capaz de fazer aquilo e deu tão certo que eu fiquei por 10 anos. Sim. Né? E eu falo que no início, que é para ocorrer mais erros, né, acabou não ocorrendo. Graças a Deus, eu me Graças a Deus. dedicava de verdade. Eu falo que eu tenho muita facilidade em aprender. E a oportunidade que ele me deu na época de acreditar que eu seria capaz de realmente entregar um bom trabalho, porque ele acreditou de verdade. Imagina você abrir uma administradora com uma pessoa que tinha 9 anos, mais 9 anos, vivenciando mais parte de balancete. Como que eu vou entregar uma responsabilidade de vivenciar a vida inteira da administradora? E ele Sim. confiou, então eu precisava fazer jus àquela confiança que ele teve em mim. E aí eu fiz por esses 10 anos. Porém, como todas as empresas familiares, porque era uma empresa familiar, não era uma empresa tão grande, ainda existe essa empresa. Tá, Em algum momento a filha assumiu e foi quando eu me desliguei. tá. Foi um desligamento triste, né? Eu falo que não era esperado. O meu desejo era que, dentro dessa construção, eu realmente, em algum momento, me tornasse sócia. E perpetuar, né, com o trabalho. Isso. Mas o mundo me direcionou por um outro caminho. Mas E é acho que também tem um negócio de propósito, né? Eu acho que nada é por acaso. verdade. Porque a gente vai chegar num ponto dessa conversa que você vai contar o teu momento atual, Sim, né?
E que se não tivesse acontecido tudo isso, minha percepção, tá? Talvez não aconteceria o que aconteceu. A gente tá deixando um suspense pro povo, né? Não é? Que é a cereja É. do bolo. Mas até eu amadurecer e enxergar dessa forma, Duque, Foi difícil. foi difícil e doloroso, É doloroso, eu né? concordo com você, porque teoricamente você tem lá tinha uma ligação afetiva, né? É, Tem um negócio de ele acreditou, eu aprendi, então ele apostou, eu lutei, a a gente construiu construção, junto, a construção. entendeu? Então tem uma memória afetiva, tinha um momento, um laço, né? Vamos dizer assim, afetivo muito grande. Isso. Mas aí, tudo isso te deu essa bagagem, né? Sim, eu falo que a minha maior experiência foi construída nesses 10 anos que eu atuei nessa administradora. Ponto. E ali você começou a atender, de fato, deixa o balancete, ele fica ali paralelo, mas você começa a atender mais o público, né, o cliente de linha de frente, Sim, o fornecedor fornecedor, também tudo. estava ali tudo junto, Sim, todas pegar as uma tratativas. proposta outra, uma cotação outra. Sim, E isso foi te abrir portas também, conhecer mais gente, e né? gerando relacionamento, isso. Gerando relacionamento. E como é que você enxerga o relacionamento? Eu falo que o relacionamento é o coração de qualquer negócio. Dentro dessa bagagem, eu sempre aprendi, pelo fato de ter vivenciado em empresas pequenas, que o relacionamento é o coração de qualquer negócio, aonde as pessoas são importantes. Então, eu sempre fui muito preocupada em ser ouvinte, que a gente precisa ser ouvinte, e essas tratativas, não só com o fornecedor, mas com o morador, né, que o morador acaba sendo uma troca muito recorrente, né, que o morador te liga toda hora, eu quero meu É, boleto, é. eu não recebi Eu meu não recebi tal coisa e condomínio, tal. ou eu quero que tire a É, multa, né? É o que mais ouve, tira a multa. Eu não recebi, eu esqueci, um dia só. é um dia só. E aí a pessoa vem com uma história mesmo, né? História do mundo financeiro, onde, eu tive um contratempo, mas a gente sabe que, infelizmente, não se pode abrir exceção nesses casos. Tá bom. Mas dentro desse contexto, é onde você realmente aprende a ser ouvinte e entender que o que é importante são as pessoas, porque são elas que valorizam o seu trabalho, elas que dão grandeza ao seu trabalho, né? Eu falo, essa empresa que eu fiquei 10 anos, a minha saída não só foi dolorosa, como eu também tive que me afastar de pessoas que acreditavam muito em mim e nessa saída me mandaram mensagens extraordinárias que eu não imaginava que eu tinha conseguido transmitir o que elas me entregaram naquela mensagem quando eu saí. De impulsionamento, né? Sim. Eu vou abrir um parênteses. Aqui é sala de estar, né? Aqui Uhum. é bem. Você vê que não tem papel e Deus está guiando isso aqui. Não sei. É E Deus, né? você Porque. vai Não, aliviando, porque né? eu Que vou dá um ali. pouquinho Eu de não sei como é que eu tensão. consigo fazer esse negócio, não. Porque ele deita aqui, senta aqui do meu lado aqui e vambora, né? É. Porque é divino o negócio. Não, Que a você é gente, a sensacional, gente Duque. consegue destrinchar, né, o papo, né? Uhum. E eu acho que fica genuíno. Que é o mais importante, o mais bacana do projeto, E ser é genuíno. ser genuíno. E aí, eu quero abrir esse parênteses, porque você teve uma fala, né? Agora há pouco você falou, eu pego rápido, eu aprendo rápido e tal. E realmente, isso aconteceu, porque nós fomos pro segundo evento, né? Tivemos Segundo, dois eventos perto, mais ou menos, um do outro, sim, mas dois eventos importantes do mundo condominial. condominial, é. Aí você vai dizer, Duque, mas poxa, você vai lá e fala com fulano, ciclano e tal, não sei o quê, eu tô aqui grudada com você e mão na mão, que você tem uma frase que eu quero que você fale pro povo, olhando na tua câmera lá depois. Isso é no final. No final, que eu adoro essa frase. E aí você falou assim, poxa, mas como é que é isso? Aí no segundo evento, quando eu olho de lado, você já tava lá. Falei, pô, já foi sozinha, já foi batendo na porta do povo lá, abraçando todo mundo, que é a conexão, né? Conexão, eu Que é, falo. que é isso que você está dizendo, É. que você tem a dinâmica rápida, né? Mas que foi desafiador também. Mas você não Foi. tem barreira, você não tem Não, vergonha, né? Você não é, tem, o teu medo é curto. é. O Esse- mundo é movido por coragem, não é o isso? mundo é movido por coragem. Tem que ter. O não a gente já tem para tudo na nossa vida. O que a gente precisa, às vezes, é desenvolver mesmo de que forma eu posso romper isso. Eu sempre tenho na cabeça, o não eu já tenho, eu só preciso aprender como que eu posso romper isso que às vezes me barra
talvez o enfrentamento, né, o abordar a pessoa. Como que a pessoa vai recepcionar a minha abordagem? A gente fica receoso, né? Será que eu vou ser bem recepcionada? A pessoa, tem gente que te recebe super bem, eu posso falar de você, né? Nós nos conhecemos e teve ali uma conexão muito bacana, mas nem todo mundo recebe com essa conexão. E aí é onde É você fato. precisa ir desenvolvendo. Como que eu posso abordar, sabendo que o não eu já tenho, né? Isso eu aprendi a minha vida inteira. Por isso que eu falo que eu sou movida assim à coragem, porque eu já sei que o não já existe. Eu quero ir atrás do sim. Então eu vou desenvolvendo. E quando a gente se conecta com pessoas que têm um conteúdo grandiosíssimo, né? Não só de mercado, mas que também tem a empatia. Isso vai se desmontando. E eu consegui, nesses 2 dias de evento, em que você estava comigo, fazer com que isso se desmontasse. Olha como o Duque faz isso fácil. Eu vou fazer fácil também. Não, vou aprender. E aprendi. E você até brincou. Caramba, Rê, quando eu vi você já estava lá. Então, Olha como você derrubando ensina. café e tudo. É, não era para falar do café, Duque. Ah, é verdade, esqueci. Mas olha como você ensina sem nem estar ali ensinando, mas o que você transmite. Você uma vez me falou, né, em algumas das nossas conversas, conhecendo um pouquinho a história de cada um, que você tem essa missão. Tenho. Então ela é inconsciente. É. Você já transmite e ensina isso o tempo inteiro. E foi isso que aconteceu. E eu quero até agradecer, porque foi uma barreira que eu rompi. Eu consegui enxergar de que forma eu posso ultrapassar isso. E eu ultrapassei. E agora ninguém me segura. Você sabe mas você sabe que você está falando um negócio muito bom que me emociona no sentido de o que que é a tradução do fazer alguma coisa para alguém? É você enxergar a dor, ou a dor, É, a dor é um termo muito usado hoje, é. que é um termo usado, mas eu acho que é aquele ponto que a pessoa precisa ali de um start, de um empurrãozinho, de uma coragem, de uma palavra de conforto, de uma palavra Sim, de estímulo. sim, estímulo, é essa a palavra, estímulo. E isso me deixa tão feliz porque você começa a multiplicar, né? Você fala assim, poxa, então hoje você vai andar ali sozinho, o outro vai. Eu tenho que ter algum mentor para andar melhor ainda, né? Porque eu tô sempre em busca de Sim, alguém também que, a gente que fale aprende o bem, né? tempo Que inteiro. faça bem. Sim. Quantos podcasts eu assisti, gente? Imagina o tanto de história que não tem aí na sua cabeça. Mas eu assisti para falar, eu extraí o melhor de cada um, porque eu olho mais o copo cheio, tá? Apesar de tem perrengue, tem o dor, eu choro também, faz um monte de coisa, não tem jeito. Mas quem transborda, o copo cheio transborda. E Transborda. quem transborda é quem mais entrega. Então Obrigado. tem que transbordar. Tem que transbordar. É. E aí eu fiquei assistindo um monte de podcast, sabe? De todo jeito. Eu falei assim, quando eu tiver o meu, eu preciso extrair o melhor de todos e tentar seguir o meu padrão. Sim. E aí teve pessoas que sentaram aqui que nunca participou. Você nunca Olha aí. participou. Nunca participei. E tá aqui de boa. É, vamos ver no final o Não, resultado, né? o final é o resultado. Mas, não, mas é verdade, porque quando o povo assistir, vai falar: olha isso, que bacana. É. Porque eu incentivei várias pessoas que fizeram seu próprio podcast, ou falam, façam um vídeo, façam, sei lá, fazem alguma coisa. E quando você começa a mostrar essa tua realidade para mim, você fala assim: poxa, desde os 14 anos fazendo. Porque não é fácil, gente, ir para uma assembleia. Não. Não é fácil você lidar com o dinheiro dos outros, né? Pressão Pressão psicológica, porque a psicológica. assembleia é pressão psicológica. Dinheiro é pressão psicológica. Aí o cidadão não paga o boleto e briga contigo porque você não tirou os juros, né? É. Mas você presta conta, gente. Você não pode a livre-arbítrio falar, não, 10 dias que você não. Não tem problema, paga o que você quiser pagar. E Então, eles virou. acham que funciona assim, não funciona. E aí, então, aí a gente vai num ponto que eu acho que você tem que ter muito, e os síndicos têm, né? Mas você também, com certeza, vai ter que é o equilíbrio emocional, né? Sim. Para lidar com essa coisa aí. Ser imparcial, né? O Tem muito imparcial disso? tem muito e até hoje, tá? As É? pessoas sabem que não pode, né? Não pode tratar os iguais de formas diferentes. Eu gosto muito dessa frase, principalmente porque eu entendo que o condomínio é uma comunidade.
Então, se eu abrir exceção para um, eu tenho que abrir para todos. Então, existem as regras que todos possuem o conhecimento. Mas na hora da dor de barriga, Não faz. esquece tudo. Esquece tudo. É um absurdo não isentar a multa por um dia. Só que não pode. Regras são regras. E eu falo que eu sou aquela pessoa seguidora de regras. Tem que ser, Du, que nesse mundo a gente lida com muitas pessoas, muitas famílias, muitas histórias também. Então, se você abre uma exceção, você perde o controle. E eu sempre oriento para os meus síndicos, não se pode abrir exceção. Mesmo que você se emocione com aquilo. Sim, mas são Mas coisas é o diferentes. equilíbrio, é o equilíbrio Existe que a você tem que empatia ter. pela pessoa, que é Tá, importante, tá. necessária, vem de encontro com as coisas que eu acredito, com a humanização, mas ainda assim nós estamos falando de regras. Todo condomínio possui sua regra, sua convenção, seu regimento, e elas precisam ser seguidas. Ainda que tenha a empatia pela história. Tem que ser separado. A gente ouve, ouvinte, né? O síndico também tem que ser ouvinte. O síndico ouve um monte de história. E ele vai dar ali, às vezes, uma palavra bacana, que eu acho que isso é importante, até para gerar mais afinidade com o público que ele está lidando, né? Principalmente quando é síndico profissional, que acaba sendo não ausente, não é essa a palavra, mas ele não está ali no dia a dia. O orgânico não, está ali no dia a dia, já conhece a história de todo mundo, mas o profissional, ele precisa ser ouvinte, entender, para se conectar, né? Porque quem reelege o síndico são os moradores, então ele precisa. Hum. Mas tem que ser imparcial, as regras são essas e gostei da sua história, legal, eu vou dividir se eu tiver alguma experiência de algo que possa agregar para você conseguir. Às vezes, que nem você fala, a gente só quer ouvir uma palavra amiga. Mas ainda assim, essas são as regras. Não dá para. Você acha que o síndico usa a administradora como uma forma de psicólogo, desopilar o fígado, sabe? Aquela forma de desabafo. Fala assim, vem cá, administradora, você é minha parceira, tá acontecendo isso, aquilo. E ele te ouve? Sim, isso tem muito a ver com o perfil da administradora também. Eu falo que as pequenas, médias para pequenas, conseguem entregar o ouvinte, né? Acolhe mais. Isso, as grandes acabam não tendo esse segmento, porque as grandes trabalham com demanda, quantidade, né? Então, acaba não tendo essa oportunidade, às vezes, de realmente sentar e ouvir. E as médias para pequenas não, eles conseguem sentar, ouvir, e isso é importantíssimo, né? Eu falo que o síndico tem que ter um casamento com a administradora. É fundamental. É fundamental. E aí eu vou fazer uma pergunta bacana. Qual que é o teu principal diferencial? O que que te leva? Porque eu vejo que você tem uma credibilidade no mercado, uma autoridade sensacional, né? Eu vi lá no evento várias pessoas. Como é que tá aqui, me abraça e tal, onde você está fazendo, não sei o que lá. Daqui a pouco você vai contar tudo. Uhum. Mas qual que é o teu diferencial? Qual que é a cereja do bolo start? Assim, fala assim, ó, eu faço isso e, claro que você não vai contar o segredo, né? Mas assim, de uma certa forma mais aberta, o que que te traz tanta visibilidade nesse mercado? Ou para esse mercado? Ser humilde, ter empatia pelo próximo. Você vê que eu fiz você pensar, né? É, Eu dei tempo para você pensar, né? Eu é, ajudei, né? ajuda. As pessoas estão carentes disso, né? É, A tecnologia tirou esse contato. E eu continuo entregando esse contato. o olho no olho. Isso. Eu acho que isso é o que a gente leva da vida, contato. Então, quando você é uma pessoa solícita, Hum. você acaba atraindo mais pessoas, Naturalmente, né? naturalmente. Então, eu acho que essa construção veio disso, de ser uma pessoa humilde, solícita, ouvinte, de gostar de ouvir as histórias, né? Eu acho maravilhoso, que nem quando eu assisti os seus podcasts, até para me preparar para vir para cá, assim, são histórias sensacionais. Não é prazeroso ouvir as histórias? Histórias de superação, né? Empreendedorismo. É maravilhoso. Não é Então, as maravilhoso. pessoas, elas estão carentes desse contato. Eu falo, a tecnologia ela é importantíssima, é necessária, não tem como ser descartado. Mas, ainda assim, elas dependem das pessoas. E esse negócio tecnológico está tão avançado, tão rápido,
que todo mundo esqueceu de que existem as pessoas, a gente precisa continuar tendo contato, precisa continuar o olho no olho. Hoje se faz muitas reuniões online. É bacana, é prático, né? Às vezes na nossa correria. Só que não é a mesma coisa, o resultado não é o mesmo, né? É efetivo, funciona, porque a nossa dinâmica é sempre correndo. Mas quando você faz uma reunião assim, da forma que a gente está aqui, conversando, como se fosse uma sala de estar, e aí entra mais um segredinho dessa sala de estar, eu tenho o hábito de um bolinho. Eu amo ir para as minhas reuniões Ah, é verdade. e levar um bolinho. Olha Por que legal. quê? Eu realmente prezo por isso, esse contato, né? De fazer com que esse momento seja prazeroso. Então, Marca, né? Marca isso, o momento, né? isso. Então, o que eu acredito que seja esse negócio das pessoas quererem estar perto é porque eu entrego isso. Eu ainda prezo por isso e vou continuar prezando por isso. Contato, olho no olho. Isso é a humanização. Você sabe que você fala, eu tenho 4 vezes a tua idade, já tá louco, já tô, né? Virei a curva faz tempo ali. E eu era de uma época que tinha, o negócio era cartão de, você escrevia aquele cartão postal. Não é. Eu peguei um Você não é, pouquinho. você pegou quase, não, Papel carta, que você não, fazia mas cartinha, cartão bilhetinho. postal, que às vezes você ia viajar, você escrevia o cartão para a pessoa, você chegava antes que o cartão. É. Aí eu falei, pô, você já voltou? Meu caramba, eu te mandei um cartão. Mas não é mais Mas não gostoso? recebi depois. Mas era diferente porque você colocava o sentimento. Não estou Isso. contra a tecnologia. Eu acho que a tecnologia nos ajudou a estar aqui hoje, Sim, então, ela é né? Ela é necessária, é necessária, importante, não tem como descartar. não vai Isso descartar. não. Mas eu tenho uma memória lá daquela época que eu consegui viver uma outra fase da vida aí, né? Que me remete a essa saudade, porque o pessoal sentava para almoçar ou jantar, a família, meu pai, eu lembro disso, era conversar como é que foi seu dia, como é que era. Interagia, né? Hoje é um na cozinha, outro na sala, o celular não sei aonde, Ou na mesma mesa e ainda se e todo mexendo no mundo celular. mexendo no celular. Eu falo, você Isso, mencionou é, algumas vezes, eu sou jovem, sou, Duque, mas eu aprendi na minha vida que pessoas são importantes. Em algum outro podcast que nós vamos fazer, sim, até para contar a história de vida Renata mesmo, não história profissional, né? Hoje a gente está focado no profissional, como eu entrei nesse mundo. Mas eu sempre aprendi que pessoas são importantes. Minha mãe ensinou isso a vida inteira. Eu falo que até contando um trechinho dessa história. não, conte. Quando ela faleceu, Hum. o velório da minha mãe tinha mais de 100 pessoas. Ué, Então, assim, já tá explicado por que a Renata é desse jeito. sim, Ela era humana. Então, eu falo que isso não pode deixar de existir. não pode. A gente precisa, que nem você falou, o podcast, ele veio da tecnologia, isso é sensacional. Isso faz as conexões ser muito maiores, porque atinge muito mais público, né? Não só São Paulo, como tudo, o Né? mundo. Mundo. Mas ainda assim, eu falo, eu sou jovem, mas eu não quero que isso deixe de existir nunca. Isso aqui me ajudou, sabe no quê? Porque se não tivesse essa tecnologia, esse espaço, talvez eu fosse num evento, eu ia meia dúzia ali, né? Me cumprimentar. Mas hoje eu chego num local, com toda a humildade do mundo, eu tô falando isso, ou te sigo lá, Duque. Me abriu a possibilidade de mais conexões. Sim. É o que eu mais gosto de fazer. Eu tô apelidado pelo Valmor. Ô, querido Valmor, um beijo pra você. Do cara das conexões. Que bacana, né? Olha que legal isso. É, Então, quer dizer, me deu essa possibilidade, e deu essa possibilidade do nosso conhecimento aqui, de você estar aqui sim, contando essa história linda sim. e falando esse pedaço da tua vida que é importante, para que as pessoas que vão chegar lá, né, a juventude ou quem é, eu sempre falo, quer assistir o programa? Assiste para entender o que você vai fazer. Ah, eu quero entrar no mundo de administradora. Opa, deixa eu escutar o que a Renata está dizendo. O que é O que é importante? importante fazer, É, né? O que eu saio do balancete e consigo fazer construir um para mundo o mundo depois. maior, Um né? mundo maior. É, eu falo. Aí eu fiquei, voltando para a história da administradora, eu fiquei 10 anos, aí a saída foi uma saída dolorosa, e aí foi onde começaram os desafios, né? Eu nunca
fiz entrevista na minha vida. É. Como eu comecei como menor aprendiz, E eu já foi? fui direcionada para aquela empresa, né? Já fui preparada. Então, eu nunca fiz entrevista. E a saída dessa de 9 anos foi para uma outra, onde um colaborador Chamou abriu a você. dele e eu fui. Então, eu nem sabia o que era esse mundo, né, de entrevista. Meu Deus do céu. O que que eu tenho que fazer, né? Currículo, eu nem tinha É. currículo. Já pensou? Já pensou? E não faz nem tanto tempo assim, mas eu não tinha currículo. E aí eu tive que montar um currículo, vivenciar esse mundo de procurar emprego, que também é um mundo bem desafiador, um mundo que eu falo é desrespeitoso. É verdade, porque o mercado ele quer experiência, ele quer bagagem, mas ele não quer pagar por isso. Então eu tive que viver essa Isso experiência é fato, hein? de falar, eu tenho 19 anos no mercado, como vocês querem me oferecer algo assim? Mas eu consegui algumas portas, tive outras experiências, que aí entra a frase que você falou, nada é por acaso. A minha saída, por mais que foi dolorosa, ela foi necessária para eu chegar onde eu cheguei hoje. Então eu passei por algumas outras empresas, mas maiores. Empresas de nomes no mercado, né, de E portes, que você viu um outro mundo, né? isso, de grande porte, um mundo completamente diferente. Nem parecia que era uma administradora. Né? Eu achei que eu vivia numa administradora, 19 anos, mas é completamente diferente. A visão do negócio das grandes administradoras, que eu fui para outras, mas nunca saí desse mercado, né? Sempre a administração. É completamente diferente de uma visão de negócio de uma administradora pequena. A dinâmica, o que eles entendem que é entrega, que é resultado, é completamente diferente. E aí eu fiquei assim, assustada, porque eu falei, gente, como que as pessoas gostam dessa entrega? Pelo amor de Deus. Como eles acham que isso é efetivo, que isso é eficiente, que isso é qualidade? Será que é porque só conhece aquilo? Pode Não ser, viu o outro lado? pode ser também. Né? Porque como as grandes têm um nome muito forte, a marca é muito forte, estão atuando há muito tempo, elas se vendem por isso. Então, muitos empreendimentos acabam já sendo direcionados para essas empresas e eles acabam não conhecendo a experiência de uma médio para pequena, que a entrega é completamente diferente. E aí, dentro dessas experiências nas grandes, que aí nessa minha saída eu passei por 3, até me senti mal, que eu falo, meu Deus, será que o problema era eu? Né? Eu pensava isso, cheguei, Porque você vem num estágio assim, sim, e aí vai pro mercado e fica. sim, cheguei a me questionar de É, falar, o problema tá em mim. não, mas não é. Ou eu tô certa demais, ou eu estou errada demais. Eu falei, como assim? É. Mas ainda assim eu insisti em vivenciar essas experiências nas grandes. E aí enxerguei que não, eu não tô errada, não. Quem tá errado são eles. Mas, ao mesmo tempo, o desenho de negócio deles funciona. Ponto. Sim, eles estão sólidos no mercado. Só que existe espaço para quem acredita que pode ser diferente. Para quem acredita que vai além de números. E aí é onde entra agora a questão de eu abrir a minha administradora. Eu falei, Ah, não, tava na hora. Mas não tem depois de uma como história dessa, não ficar tem nesse como. mercado, um mercado Não, que é isso. não preza pessoas, preza só número. Então, dentro dessas experiências, que foram 3 anos vivendo essas grandes empresas, eu falei, não, eu não estou errada, eu estou certa. Então, eu vou usar essa minha bagagem, média para pequena, a bagagem do que eu vivenciei na grande, porque tem coisas bacanas, e abrir a minha. E aí foi quando surgiu a Unir Administradora. Mas eu quero contar como que foi a história de surgir a Unir Administradora. A última empresa que eu trabalhei, na minha saída, eu prezo muito por isso, porque eu prezo relacionamento. Eu liguei para cada cliente. Ó, estou me desligando, agradeço a confiança, agradeço a parceria. E dentro dessa mensagem, dessa despedida, para minha surpresa, 3 desses clientes falaram: Como assim, Renata? Você está saindo? Falei: Ah, tô saindo, eu não me adaptei, né? Respeito o desenho de negócio, mas não me adaptei. Foge do que eu acredito que é correto na minha cabeça, do que eu aprendi. Eu aprendi uma entrega completamente diferente. Mas agradeço, eu tive uma construção também aqui de currículo absurda, de enxergar realmente como os grandes enxergam esse negócio. Mas não é um negócio para mim. Não, a gente precisa conversar. Eu falei, olha que bacana. Até fiquei surpresa, eu falo,
você conseguir transmitir essa confiança, essa credibilidade de Isso é muito passar bom. realmente autoridade no que você fala, é sensacional, não é sensacional? Sensacional. E às vezes a gente não percebe que a gente transmite isso, né? E Você não aí, se atenta a isso, né? isso. E aí eu tive essa surpresa de 3 desses clientes me questionarem: "Não, o que que você vai fazer?". E eu não sabia o que eu ia fazer, eu só precisava sair. Eu tinha isso muito certo na minha cabeça, porque eu prezo muito saúde, qualidade de vida, saúde mental, né? É a doença do século, essa questão de É. saúde mental. Então eu prezo por isso. Então eu só precisava sair. Depois da minha saída eu ia decidir o que eu ia fazer. E eu falei: "Não, vamos conversar". E aí conversei com cada um, com propostas completamente diferentes um do outro, para minha surpresa também, para você ver o quanto esse mercado é amplo, todos relacionados ao mundo condominial, mas com propostas diferentes. Só que eu tenho muita experiência em administração, então eu sempre tive o sonho da administração. A minha saída da que eu fiquei 10 anos, existia essa expectativa de em algum momento eu ser sócia e eu não fui. Então o meu coração estava em administradora. Eu preciso ter a minha administradora e mostrar para esse mercado que é possível fazer diferente. É possível manter qualidade, entrega, tecnologia, Empatia. porém com É. alguns detalhes que são importantíssimos: pessoas, empatia, humanização. Então a administração estava no meu coração, não tinha como ser diferente. E aí uma dessas pessoas queria a administradora, eu falei: é com ele que eu vou. A administradora é o que eu queria. E veio de encontro com o que eu acredito, né? Que eu falo, você abrir um negócio com alguém precisa ter ali o mesmo objetivo. Se você não tiver o mesmo objetivo, os mesmos princípios, esse negócio tende também a não dar certo. E essa pessoa veio de encontro com as coisas que eu acredito. E aí nasceu a Unir. Como o nome já diz, É. união. União. É. Então, eu entrei nesse mundo de empreendedorismo. Confesso que também fui surpreendida, porque é bem desafiador, é um ato de coragem, né? Vai muita. No momento que nós É você estamos, com você. isso, no momento que nós estamos, abrir um negócio tem que ser um ato de muita coragem. Porque uma coisa você faz com propósito, você faz com coragem, mas quando você é um executivo do processo, você tem um respaldo, né? Sim, Você tem a quem recorrer, né? Que é o dono da empresa, o sócio, sei sim, lá quem é. sim. Agora, quando você tá você por você, você tem que ter o mesmo princípio, o mesmo propósito, e é você É. recorrendo a você mesmo. E aí é onde você aprende Hum. mais coisas, viu? É, Eu falo que essa trajetória, estando do outro lado, também está me enriquecendo absurdamente, me dando experiências que estão cada vez mais mostrando quanto o que eu decidi fazer, que foi abrir a minha empresa, foi a escolha certa. mas você sabe que você nasceu. Eu admiro muito esse quesito do DNA das pessoas empreendedoras. Vou lá, eu sei fazer, eu vou abrir. Eu nunca tive coragem, você acredita? Eu sempre fui um profissional, na minha visão, talvez moldado ou forjado pelos princípios lá dos meus pais, que eu tinha que ser alguém dentro De uma de uma empresa, né? empresa e criar o meu universo ali. Mesmo com, tive cargos de executivo. Uhum, Galguei, né? Fui comer, sim. fui. Mas dentro de um ambiente corporativo. Nunca dono de alguma coisa. Nunca comandando alguma coisa. Então, quando você fala isso, me encanta muito, porque minha cabeça fica viajando no sentido de como é que eu seria como empresário? Por que que você não arrisca? Olha a sua Então, bagagem. por que que não arrisca? Mas aí entra aquela questão do não. O não a gente já não tem para tudo na vida? Então, mas o não para mim é muito latente, É. talvez, mais latente. Olha, eu tô abrindo uma caixa de Pandora aqui, a gente tá chegando num momento. Você conseguiu tirar um negócio de mim aqui que naturalmente, mas é interessante porque eu começo a refletir sobre isso. Então, a tua coragem, ela transpassou o não de uma forma Sim, mais incisiva, talvez, não sei se é essa palavra, mas e eu não, eu tive o bloqueio, o meu não é maior. Então eu luto contra esse não, né? ele te domina, Ele né? me domina, É. mas
num ambiente de ser um Sim, mudar os papéis, né? Sair sócio, por do exemplo, um dono de alguém, executivo a ser o um proprietário. proprietário. É uma barreira ali, é uma parede A ali. responsabilidade é diferente, né, É, Duque? E você assumir esse papel de realmente estar frente ao negócio, o contexto é completamente diferente. Eu vivi a minha vida inteira tendo uma visão colaboradora. E eu estou tendo, né? Eu trabalho o tempo inteiro, tendo que mudar essa visão, porque a responsabilidade é diferente. é outra coisa. Sim, você é o cara que tem que vender, fazer acontecer, fazer jus ao que você diz que entrega, que eu prezo muito por isso, É isso sim, né? E eu importante. lembro de uma pergunta que você me fez logo que a gente se conheceu, você conheceu o projeto da Unir, que você perguntou, Rê, se em algum momento você chegar no nível grande, que nem essas que existem no mercado, você vai conseguir manter a proposta atual da Unir? Lembra dessa pergunta? Lembra. E você lembra que eu te respondi? Falou que sim, que você ia seguir Mas por que eu ia seguir com o mesmo com o mesmo propósito? propósito. Porque tem a ver com a minha personalidade. Aí, E isso não foi algo que eu desenhei, deixa eu montar aqui um aí negócio. já vem Não, aqui, é o já que eu tá dentro. sou. É o que E você eu é. quis que a Unir nascesse pelo que eu sou, para Ótimo. que isso não se perca no meio do caminho. Então, a Renata é humana. Então, eu prezo por isso. E a Unir, ela está sendo construída com esse propósito, uma administradora que vai entregar humanização, personalização. Eu não acredito que tem que ser padronizado o atendimento. Eu acho que cada cliente tem a sua necessidade. Característica. Isso, então não tem como padronizar. Eu não posso tratar o prédio X igual ao prédio Y, eu não posso. São necessidades diferentes. Então, quando eu fiz a Unir, eu fiz pensando em tudo isso. Mesmo sabendo do crescimento que você vai ter. Sim, Porque quando uma coisa, eu estou personalizando para 5, vou personalizar para 10 e vou personalizar para 1.000. sim. Eu acho que esse é o Então, essa diferencial. estratégia que você já está usando, né? Esse é o diferencial do negócio, é você realmente conseguir tratar a personalidade, a característica, como você mencionou. Eu preciso atender aquela necessidade. Se eu padronizo o meu atendimento, eu não vou atender a necessidade daquele cliente, eu só estou padronizando, eu só estou atendendo mais um. E na Unir, ninguém é mais um. E o cliente também sente isso, né? Sim, na Unir, todo cliente é importante. Todos terão atendimentos personalizados, aonde eu faço uma construção mesmo. A cada cliente novo, eu monto um plano para aquele cliente e eu faço aquele plano ser executado. Eu até brinco com os síndicos, né? Se não acontecer, me cobra. Mas eu trouxe pessoas para o meu mundo que tivessem a mesma característica que a Renata. Isso é Não importante. posso trazer pessoas para a Unir que tenham propósitos diferentes do que a Unir acredita. Então, o meu propósito é esse, de trazer realmente diferencial em personalização, humanização, estar de corpo presente, né? Fazer reuniões levando meu bolinho. Não, e o bacana, Isso gera tanto o valor. bacana quando eu te encontrei no primeiro evento, que foi uma conexão da conexão, né? Sim, com Da uma conexão Juliana. da A conexão, né? conexão da conexão. E eu vi você ali na frente do teu stand, e a gente foi conversando. Eu achei tão bacana, porque você tava ali. Foi um sábado, se não me engano, Um né? sábado, Um sábado, um sábado bem bem cedinho, né? cedinho, né? Olha aí o mundo do empreendedor. Nada de acordar 10 horas da manhã no E sábado. tava um dia lindo, né? E uma galera muito top. Sim, E aí eu tava ali, a gente começou a conversar, mas é muito bacana porque você tava ali. Era você falando, né? E mostrando, e pegou um monte de cartão assim, tal, e é legal porque é energia, né? o comercial é importante, Du, que eu Você faz falo. tudo, né? O É, comercial, você faz o sim, eu tenho back-office, você faz pessoas que tudo. Não, você atuam tem, no lógico. comercial, mas eu acho que as pessoas saberem quem é a Unir de verdade, então eu estando frente a isso, as pessoas vão conhecer quem é a Unir, né? Ai, a Renata, eu conheço quem é a proprietária. Ela sempre está presente nos eventos, É. sempre muito simpática, fala com todo mundo. Eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas, elas falam do CNPJ, mas elas contratam CPF. Se não tiver uma conexão, a pessoa não vai te contratar, né? Seja com o vendedor tem que te convencer ali.
Ou com a proprietária. Eu falo, como eu sou a proprietária, o que eu gero é a conexão com a pessoa, de passar aquela segurança de vem para a Unir que você está seguro. Aqui você vai ter a entrega que você almeja, né? Porque a pessoa, o síndico, quando ele escolhe uma administradora, ele gera uma expectativa em cima disso. Porque existem muitas promessas. Então tem aquela expectativa, será que vai acontecer? Não vai? E quando você trata de uma média para pequena, a probabilidade de que isso seja realmente real é 100%. 99%, vai, senão você é muito convencida, mas Não, mas tá lá, tem que falar mesmo. eu garanto. As pequenas, as médias garantem, porque o desenho de negócio é completamente diferente. E o bacana você fala do teu time, porque eu falei num podcast com a Márcia. Falei assim, quando você vai atender, a expectativa que se tem é que a pessoa que está no teu time atenda da mesma forma que você, como se você estivesse indo lá. Sim. Então você sabe que vai fluir da mesma forma, né? E eu prezo por isso. Porque aí o cliente vem dessa. É treinamento, É, sempre acompanhando, reuniões frequentes para entender como que está a dinâmica, o dia a dia de cada condomínio. Eu conheço cada condomínio, conheço todos os síndicos, conheço todos os empreendimentos, porque eu acho que isso agrega valor. Né? Eu entro em contato de tempos em tempos para saber, tá tudo bem, fulano tá te atendendo bem, são coisas que faz com que o propósito da empresa seja cumprido o tempo inteiro. Eu sempre estar perto. eu, como fornecedor, eu me preocupo com um quesito. Quando você me demanda alguma situação, que você está demandando para um terceiro, né? Sim, Eu vou lá atender, eu faço de tudo para que a resposta desse cliente seja positiva para você. Porque para você ter tranquilidade, falou, opa, ó, eu indiquei realmente uma empresa que fez jus ao que eu tô falando. Porque você coloca teu nome na frente lá também, sim. né? Aí você entrou num ponto importante também de fornecedores. A gente tem uma carteira de fornecedores, que a gente fala homologados, Homologados. justamente pensando nos nossos princípios e nos nossos valores. Tem que ter o Esses mesmo. fornecedores vêm de encontro com isso? Que é o que você falou. Eu preciso, na hora da indicação, fazer com que a experiência que ele tenha com a Unir seja a mesma experiência com o fornecedor. Senão vai tudo por água abaixo. Porque É ele isso, fala, poxa, ô Renata, você me manda o cara aqui, mas o cidadão, o Duque aí não sabe nem o que está falando, não é? né? Então você percebe que quando a gente fala de empresas menores, o trabalho é muito maior, porque realmente existe esse cuidado da personalização, da experiência, da pessoa, né? Nós estamos tratando com pessoas. Eu não posso tirar isso do nosso foco, é o centro. E lidar com pessoas é magnífico. Eu gosto de lidar com gente. Sim, você Não, é mestre. não, eu adoro. Agora eu inventei uma moda, a ligação do carinho. Momento carinho. Tá Ô, certo. bom dia, tal, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Momento carinho. Eu tenho uns negócios que eu acho que eu bato a cabeça, né? Porque Mas ou isso, eu encho muito a paciência dos outros, ou eu não encho. não, mais do que as pessoas estão carentes disso. Tá, né? Estão, Eu percebo isso aí. estão carentes. Então, É. quem entrega isso tem muito valor. Então, não tá enchendo o saco, não. Quem entrega isso tem muito valor. Que é um gesto, às vezes, que você faz, às vezes o cidadão tá lá, cabeça pilhada, né? Um olá. Que eu me incomodo. Às vezes eu tô na rua, eu falo bom dia, ninguém responde, eu falo, Elevador é o que mais é um tem. A negócio pessoa entra, maluco, bom né? dia, Tudo ninguém bem. responde. Vamos respeitar, às vezes tem lá, né, seus Mas problemas. ainda assim, eu entro todo dia, É, boa tarde, é, boa noite. é. Porque é só São isso que a valores, gente né? leva da vida, Duque. Não leva Só nada além disso, nada. nada. Porque esses programas que a gente tá gravando aqui, ó, minha neta tem que assistir lá na frente. Fala, poxa, olha aí aquele conteúdo lá que meu avô fazia isso, levou tal pessoa. Sei lá, deixar um acervo, né? Que é uma. Que sustenta um processo, É, sustenta uma energia. Não sei, eu ela vai penso ter muito nisso. muito orgulho, muito orgulho. Tomara a Deus, porque eu Pri- faço. Primeiro pelas histórias, né, que É, você traz aqui no podcast, que eu acho que é muito bacana, né? Não direcionado num único assunto, que isso também é legal, né? De trazer vários segmentos, realmente fazendo com que as conexões atinjam muito mais pessoas,
né? Quando você foca muito em um segmento só, não que não vai ter resultado, mas o atender vários segmentos faz o seu trabalho ser exponencial. É, e as pessoas, eu quero que as pessoas enxerguem o que vocês falam de conteúdo, que dão aula aqui, né? Quem senta aqui dá aula, é professor. E aí você fala assim, cara, olha como é que ele fez ali. Por isso que eu falo que é sala de estar. Porque é muito tranquilo, é Faltou o muito. bolinho, então Faltou na o bolinho, próxima vamos o trazer o bolinho. bolinho. Mas seria, ó, é verdade, né? Trazer, cortar aqui, a produção ia comer toda. Eu conheço a produção não gosta. E aí, fala assim, fala, meu, olha como é a coisa, olha como poderia ser. Mas mesmo assim, sabe que eu fico olhando lá, não os likes, eu fico olhando Uhum. quem assiste, a quantidade de assistir, Visualizações, né? visualizações, isso, boa, obrigado. É para medir não quanto quanto eu consigo, essa informação nossa foi para 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, entendeu? E que 100 você pessoas, conseguiu atingir. porque aí eu vou ficar feliz. Porque não é monetizar. Eu não estou nesse ambiente de monetizar. Eu estou no ambiente ainda de divulgar, de expor a Sim, informação. está É, construindo algo maravilhoso que você não é, tenha dúvidas, que é uma questão de tempo de cara com Duque começar a monetizar. e E sei não lá, e é, se um dia e não monetizar, é não tem e problema não é um nenhum. problema, é isso que eu ia falar, não é um Não, problema. meu, mas Pelo não contrário, isso é ajudaria mais, né? isso, Sei é lá. valorizar o seu trabalho, enxergar que realmente o que você está fazendo está crescendo de uma forma tão absurda que vai virar o seu trabalho principal. Olha que maravilhoso! Trabalhar ouvindo Olha, histórias, ouvindo conhecer e histórias. olha, a construção de conteúdo que você não vai ter na sua vida, fora as pessoas que você vai estar impactando, trazendo cada vez histórias diferentes, desde a de uma administradora, no seu primeiro de cara com Duque, a sua nora, manicure, olha que coisa sensacional, dando espaço para todo Você foi a mundo. primeira que me falou isso, eu falei, então assistiu É, todos. mas olha que bacana É, a oportunidade que você está dando para um monte de gente e e, atendendo realmente, conseguindo conectar com o mundo, porque o mundo tem de tudo. tem de tudo. Então você não se preocupou em eu só vou fazer que o seu segmento é segurança, né? Só Hum. vou focar em segurança. Não, eu quero dar espaço para que todos falem a sua história. A preocupação é sobre a história e não sobre o que ela faz. O que ela faz é uma consequência. Porque, justamente, o que você está falando tem todo sentido no aspecto de, às vezes eu sou a manicure, minha nora, né? Que mora num prédio, que precisa de segurança, que precisa de uma administradora, que precisa Ou de um RH, de às um vezes tirar RH, ou que dúvidas. alguém ali quer. Sim, Então, você as abre coisas se conectam, né? as coisas se conectam. E por isso que eu mudei o nome para. Muda aí, produção, para eu enxergar aqui, todo mundo ver aí. Conexão Cast, que era podcast, né? Tá igual da camisa aqui. É conexão. Mas eu Você falei, é o eu cara achei da conexão, eu sou o conexão. cara da conexão. É. E aí eu comecei, aí eu inventei, né? Me falaram, o Valmor me falou. Aí eu falei, então eu vou acreditar nisso daí. E realmente é legal, porque você acaba tendo vira um estereótipo, né? Pô, vai lá, fala com o Duque que ele conhece fulano, que fulano, ciclano. E isso é enriquecedor para mim, É, você acredita em física quântica? muito. Já li muito sobre isso, eu acredito muito. Né? Então, Porque é energia, a né? energia, ela é muito mais forte, né? Então, Ela mentaliza. O que mentaliza. você mentaliza, Ela realiza, você entendeu? né? É o sonho que a gente tem hoje aqui. Então, É o por que está exemplo, acontecendo. é o que você fala da Unir com muita propriedade, você fala e realmente você traz Esse amor, esse né? amor, né? O É, tem brilho no amor. olhar. E o cliente sente isso, né? É. Ele sabe que vai ser Tem bem atendido. amor, tem respeito. Tem respeito, tem Sim, atitude, sim. né? Pra você E ver. tem a entrega, né? É, A entrega não tá, a entrega ela existe e muito mais efetiva. Só que com um pouquinho mais de calor, de tem que humanização. ter esse calor. É. Eu estou trazendo isso para o mercado, que é algo que foi deixado de lado. Por que que você acha que o mercado. É uma pergunta até que Uhum, não é capciosa, mas assim, a gente já sabe mais ou menos a resposta. uhum. Talvez é dinâmico, o mercado esqueceu um pouco esse calor humano, porque precisa fazer resultado. A É, tecnologia, ela deixou que as pessoas deixassem de ser pensantes. Já começa por tá aí. aí, ó.
Esse que é um caminho, né? Essa resposta aí. É, Boa. deixou com que as pessoas não usassem mais conexões de contato, de fala, e passou a ser tudo através de um celular, de um vídeo, YouTube, TikTok. Então, eu acho que quando eu falo que o mercado ele deixou de lado essa humanização, porque essas ferramentas elas são as mais usadas hoje na comunicação e elas são as que trazem resultado. Eu não estou criticando. Elas, como eu falei, elas são necessárias e importantíssimas e não podem hoje ser descartadas. A gente precisa delas para sobreviver. A Unir tem toda essa tecnologia, tem até uma ferramenta lá que eu acho super bacana, um aplicativo que você conversa com o aplicativo. Às vezes a pessoa não tem tanta conhecimento no assunto, não sabe como perguntar, às vezes, alguma demanda, e essa ferramenta permite com que a pessoa faça uma pergunta de uma forma muito informal, veículo errado. E ela vai te trazer ali um conteúdo riquíssimo, falando o que que o veículo errado pode ocasionar. No regulamento diz que não pode estacionar de forma errada, que não sei o quê, então ela te traz. Então, Bacana. assim, isso é Ajuda, sensacional. sensacional. Imagina, É. você consegue trabalhar com todo Sim. tipo de público. Não precisa ser um público que saiba fazer a pergunta correta para ter a resposta. Mas ainda assim, ela afastou o contato com as pessoas. E eu não acho que isso é bacana, Du, que assim, dentro do que eu aprendi ao longo da minha vida, eu aprendi a valorizar pessoas. Então, eu quero manter essas ferramentas, mas eu quero mostrar para as pessoas que, além dessas ferramentas, a parte humana ela ainda existe, ela ainda continua, ela ainda é necessária. E ela traz muito mais resultado do que a tecnologia. Porque eu estou olhando para você, eu estou sentindo de verdade qual é a sua necessidade. A tecnologia, ela faz um estudo genérico. Eu enxerguei que a necessidade é isso, entrega. Mas aí você vai atingir 80%. Com o lado humano, você vai atingir 100%, porque você está sentindo, né? O olho no olho, ele faz você ter uma outra interpretação numa reunião. Eu falo que uma reunião online, se é 1 hora, ela dura 1 hora. Uma reunião presencial dura 1 hora e meia. Então, assim, a tecnologia, ela otimizou tempo. Nisso de otimizar tempo, ela fez com que as pessoas perdessem o interesse de manter o contato físico. E as pessoas têm que se reinventar para se adaptar a isso. Sim, Porque às sim. vezes você fala assim, você fica batendo, eu quero fazer uma visita para você, E te eles não apresentar querem um mais. produto, não Não quero mais. querem. Então, você tem que falar, opa, se eu ficar batendo, fala, "Ó, não dá, eu vou para outro que o cara sabe, já entendeu o recado e quer Perder o cliente a digitar. gente não pode. Então, a gente tem que se Então a gente tem que se adaptar. adaptar. Que é online, vamos fazer online. Mas o que eu prezo é tentar o presencial, o contato. Eu quero conhecer, eu quero ver, eu consigo ter muito mais argumento quando eu estou com você, enxergando todo o ambiente, do que uma reunião ali online. Às vezes limita você entregar uma riqueza de informação, porque você só está ali na tela do Mas computador. você puxando isso, eu vou fazer um paralelo. Eu sofri muito. Eu não sabia nada esse negócio de internet, essas coisas aí. E eu preciso, olha como é que são as coisas. Eu preciso da tecnologia, mas naquele momento eu precisava, do elemento humano. De alguém te desse o apoio Alguém me desse um apoio. para Vai aprender a pegar a máquina aqui tecnologia. e falar assim, aqui, filho, você recorta aqui, você põe a carinha do coisa, é desse jeito aí. Não tive, porque é tão automático. A pessoa fala, mas Duque, é tão simples, vai lá e faz. Eu falei, mas não, mas vocês não estão entendendo, que eu preciso de tá difícil aqui, eu preciso que alguém sente, eu vou até usar o teu sistema de software, Uhum. a partir do momento que você chegar, se você pode fazer qualquer pergunta, Duque, mas se você entrar nesse meu aplicativo da Unir, que tem essa abinha aqui, é meio que didático. Sim, porque eu E preciso me preocupar em atender todos. aí depois eu sigo em frente no Isso. digital. E aí eu consigo ir sozinho. Isso é a humanização. Mas perdeu também, porque você não sabe o quanto eu sofri, gente. É. Eu não sabia editar vídeo, não sabia nada. Burro! Ué, não sei se é a palavra correta, né? Mas eu me Para a chamei de. juventude vai ser Mas isso, é né? Que a burro. juventude já nasce ali Já no sabe, celular, mas é sabe tudo. fácil. O primeiro store, quem me ensinou a fazer foi minha nora, que é do primeiro programa. Ela falou: senta aqui. Você faz aqui, muda de cor ali. Para chegar no ponto que eu acho que a competência foi surreal, do Sim. ponto que chegou aqui. Olha aqui, tudo criado por você. Sim, mas depois de sofrer demais. É. Então, acho que esse momento da dor, do sofrimento,
as pessoas ainda, os mais jovens, ou sei lá, Sim. que ainda tiverem essa humanização, ajuda bastante. Na questão do atendimento. Não, hoje não tem, Duque. Hoje fala, como assim? Você não sabe? Isso é tão simples, é o que você falou. E aí entra a questão da geração dos pais também, né? De ensinar que isso é bacana, isso facilita a vida, mas as pessoas não podem deixar de ser Não pensantes. pode. Porque a primeira ligação pode ser voz na Unir. Da segunda para frente, alguém dessa voz falou: seu cliente, senhor, muito obrigado, o senhor está sendo recebido aqui com muito carinho e tudo mais, mas eu tenho esse ferramenta. Ou seja, ele sabe que ele vai ser atendido das duas formas. Ponto. A É isso. tecnologia, que tem aqueles caras que querem isso, mas a humanização. É isso. E atender todos os públicos. É isso. E só para fechar isso que você falou da humanização, quando eu saí da empresa que eu fiquei 10 anos, eu tinha um funcionário que ele me disse a seguinte frase quando eu estava saindo de lá: Renata, eu estou muito triste com a sua saída. Você foi a única pessoa administradora que tratou a gente como gente. Por quê? Eu nunca diferenciei o porteiro do zelador, De do ninguém. faxineiro, são pessoas, cada uma com a sua responsabilidade. Parabéns. Então, olha como isso é importante. Parabéns. Estamos por fim. Passa rápido, né? Você viu a Muito primeira? rápido, meu Eu quero Deus. que você deixe a sua mensagem. Fale a frase que você tinha que falar e como é que te acha nas redes sociais, na empresa. A câmera é sua, a mensagem é sua. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ter participado do De Cara com Duque. Está cada vez mais famoso, então essa cadeirinha aqui está cada vez mais concorrida. Então, conseguir fazer parte disso para mim foi extraordinário. Você foi uma pessoa que apareceu aí no meu caminho e eu sou grata, né, de ter encontrado uma pessoa humana. Então, muito obrigada por isso, Duque. A Unir, nós estamos localizados no centro de São Paulo. A Unir é realmente uma empresa que acolhe, então vale a pena conhecer nossa sede, sentir mesmo esse calor humano e entender tudo que foi falado aqui é real e sempre vai estar pronto para ter o seu bolinho, né? Eu falo que o bolinho, essa sala de estar é importante para a gente gerar essa conexão. Nosso Instagram é Unir Administradora e nosso telefone de contato com o WhatsApp é o 3115-3315. Venha conhecer a Unir e ser recebido com todo amor e carinho. Quero te agradecer a oportunidade da tua fala, foi muito importante de toda essa história. Nós vamos ter outros, vamos fazer live, vamos fazer muita coisa aí, Sim, isso tem né? muito Tem conteúdo. muita coisa, muito conteúdo para soltar. E eu te agradeço muito e a confiança de estar de cara pro Duque. Eu que agradeço a Show de bola. oportunidade de contar essa história. Tamo junto, tá? Fechou. Galera aí, ó. Unir, junto, conexão, gostar de gente. É esse o propósito. Beleza? Reflitam. E qual que é a frase lá? Mão na mão, como é que era? Lá? Aqui, quem segura na nossa mão, a gente não solta nunca. Esqueci dessa frase, olha, É, quase que mas eu não encerra esqueço, assim. não. Quem segura na nossa mão, a gente não solta Não nunca. solta, não. Então vamos aprender com isso. Gente, muito obrigado. Me despeço do meu jeito. Até a próxima. Um abraço.